Vamos entrar de cabeça agora e falar então dos 10 perigos que podem acontecer na sala de audiência de família especificamente. É claro que você vai perceber que alguns dos perigos que eu vou mencionar aqui, eles servem também para outros tipos de audiência, mas hoje eu vou dar o foco principal para as audiências de família. Eu elenquei 10 perigos, eles não estão necessariamente apresentados em ordem de importância, são aqueles 10 perigos, situações de medo, de perigo, que mais acontecem nas audiências de família, e eu vou te apresentar numa ordem de 1 a 10, mas não necessariamente de que o 1 seja menos importante ou mais importante do que o 10. Todos são importantes. Então, fica comigo até o final, tá bom? Vamos lá. Primeiro perigo, primeira coisa que pode dar errada na audiência de família. É uma coisa que eu recomendo que você nunca faça. Talvez você já até fez e muito provavelmente você tenha uma experiência negativa quanto a isso. Nas audiências de família, eu recomendo você nunca, jamais advogar em causa própria. Tá? Infelizmente, às vezes o advogado, ele se vê numa situação de família, numa separação, com litígio de guarda e de visita, e ele tem a triste e infeliz ideia de, eu vou advogar em causa própria, eu mesmo vou fazer a contestação, eu mesmo vou para a audiência para fazer a minha defesa. Esse é um dos maiores perigos e uma das maiores situações de erro e de equívoco que eu vejo nas audiências de família. Por que isso, professor? Porque a audiência de família envolve questões íntimas de relacionamento, envolve uma carga emocional muito grande, que faz com que o profissional não consiga separar o lado profissional, técnico, do lado pessoal, familiar. Geralmente, quando se fala principalmente na guarda e na visita de filhos, no estabelecimento de pensão, a pessoa pensa com o coração, com a emoção. Tá? E o profissional que está lá para bem atender na audiência, ele tem que ser racional. Ele tem que estar raciocinando, pensando na tese de defesa ou pensando na tese do pedido que foi formulado na inicial, mas quando ele mistura as duas coisas, o emocional tende a falar mais alto. Eu já vi excelentes advogados simplesmente se perderem em uma audiência de família porque estavam atuando em causa própria. A pessoa às vezes se transforma. Você já ouviu falar que tem gente que no trabalho é de um jeito e em casa é de outro jeito absolutamente diferente? Isso é muito comum. Às vezes na intimidade, no ambiente familiar, a pessoa tem um perfil e no trabalho ela tem outro perfil. O problema é quando o advogado vai em causa própria para uma audiência de família, ele traz para o campo profissional o perfil familiar. E isso causa uma catástrofe na maioria das vezes. É claro que há exceção, mas a exceção é assim. A grande maioria, a grande regra é o profissional, infelizmente, se embaralhar quando efetivamente ele mistura o lado pessoal com o lado profissional. Então, o primeiro perigo é advogar em causa própria. Você que está me assistindo, se mais cedo ou mais tarde na sua vida você tiver que encarar uma audiência de família como parte, seja divórcio, separação, alimentos, guarda, visita, nunca vá em causa própria. Sempre constitua um colega, já tenha um colega com quem você vai fazer uma parceria para ele ir em sua defesa. Professor, isso quer dizer que eu não posso dar palpite no que o meu colega vai fazer? Não, pode sim, mas você precisa de um profissional sensato e racional ali do seu lado para conduzir a audiência, para não deixar com que você aflore o lado familiar, o lado emocional, emotivo, e quando se fala de filho, então as pessoas se transformam, né? Você não deixar jamais esse lado emocional prejudicar a sua atuação na sala de audiência, beleza? Esse é o primeiro perigo, eu espero que você tenha anotado para você não esquecer jamais. Repito, como magistrado, eu vejo isso diariamente, não é uma coisa que eu estou tirando do nada, não, tá bom? Segundo perigo, e esse perigo eu falo em todas as lives, achar que todas as audiências de família vão seguir o mesmo rito, o mesmo procedimento, o mesmo passo a passo. Eu não me canso de dizer, todo tipo de pedido que você vai formular para o juiz, todo tipo de pedido se encaixa em um passo a passo, em um procedimento. É como se o pedido fosse o destino final. O procedimento é o caminho para chegar no destino final. Então, pedido. Eu quero que o meu pai seja condenado a pagar uma pensão alimentícia. Esse é o pedido. Para chegar lá na sentença deferindo ou indeferindo esse pedido, tem um procedimento, tem um passo a passo.
Um grande erro, um grande perigo que eu vejo acontecer nas audiências de família é o advogado achar que para todos os pedidos relacionados à área de família vai existir um único procedimento, ou vai seguir sempre o mesmo procedimento. E não, são procedimentos diferentes. E eu vou mencionar eles aqui para você. Por que é importante você identificar o procedimento daquela ação específica de família? Para você não confundir prazo, para você saber quantas audiências que vão acontecer, para você saber o tipo de audiência que vai acontecer, para você não correr o risco de chegar lá na audiência sem as testemunhas, quando você deveria ter levado essas testemunhas em audiência. Então, conhecer o rito, conhecer o procedimento é fundamental, porque é lá onde tudo acontece. Se você não conhece o procedimento, pode acontecer do juiz inverter a ordem de colheita da prova e você não vai nem saber impugnar, e isso vai prejudicar o seu cliente. Então, segunda situação de perigo, segunda situação de medo, é achar que todas as audiências de família seguem o mesmo rito. Professor, você pode falar para mim, então, quais são os ritos das audiências de família? Posso, com toda certeza. Eu quero que você que o artigo 693 do Código de Processo Civil, ele estabelece um procedimento, um rito, um caminho, um passo a passo para as ações litigiosas de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção de união estável, de guarda de visita e de filiação. Quando forem esses os assuntos, o procedimento você vai encontrar lá no artigo 693 do Código de Processo Civil. E esse artigo, ele fala que o processo começa com a petição inicial e depois já tem uma audiência inicial de mediação, que é diferente de conciliação. Tá? Pode nunca mais se confundir. Se o cliente te procurar e quiser entrar com uma ação de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção de união estável, de guarda, de visita e de filiação, o procedimento passo a passo está lá no 693 do Código de Processo Civil. Tá? Mas, professor, quem me procurou foi o casal. Eles estão de acordo. Eles querem fazer uma ação consensual, um divórcio consensual. Aí o rito é diferente. Não vai ser o rito, o procedimento lá do 693 do CPC. Nesse caso, o rito vai estar previsto lá no artigo 731. É para ele que você vai olhar. Você vai pegar o seu Código de Processo Civil e vai ler o artigo 731 do CPC, quando você tiver que entrar com divórcio ou separação consensual. Ah, professor, mas o divórcio e a separação consensual não pode ser feito no cartório extrajudicial? Pode, desde que não haja filhos menores. Mas se houver filhos menores, você vai ter que fazer no Poder Judiciário. E aí, o seu guia, o seu passo a passo está lá no artigo 731. Veja que o divórcio e a separação consensual têm um rito procedimental diferente do divórcio e da separação contenciosa, aquela onde as partes estão litigando, onde elas não se entenderam. E no divórcio consensual, na separação consensual, não tem previsão de audiência. Nem vai acontecer audiência. Você vai apresentar para o juiz o pedido, ele vai ouvir o Ministério Público e muito provavelmente vai sentenciar. Quando muito, se houver filho menor, ele vai determinar um estudo social, alguma coisa assim. Agora, o perigo, então, que eu queria te alertar para você abrir o olho é que nem todas as audiências de família têm o mesmo rito, o mesmo procedimento. Vamos continuar? E o pedido de alimentos? Ele segue o procedimento lá do CPC? Ele também tem uma audiência de mediação e depois uma audiência de instrução comum? Não, absolutamente não. A ação de alimentos está prevista lá na Lei 5478, que é uma lei de 1968, e eu quero que você dê atenção especial para o artigo 13 dessa lei. O artigo 13 da Lei de Alimentos fala que o disposto lá na Lei de Alimentos aplica-se, além da ação de alimentos, também as ações de nulidade e anulação de casamento, as revisões de sentença proferida em ação de alimentos e nas respectivas execuções. Então, ação de alimentos, revisional de alimentos e nulidade e anulação de casamento, o rito, o passo a passo, é o previsto lá na Lei 5478. E qual que é a diferença da audiência desses processos, professor? A diferença é que a audiência é una. Não tem uma audiência de mediação e meses depois uma de instrução, não. Tudo acontece no mesmo ato. E o primeiro ato é uma audiência ali de tentativa de conciliação, tá? Junto com a instrução, com a apresentação de contestação de provas. Tudo acontece de forma concentrada. Veja como é importante você saber separar
os ritos das ações para que você não se confunda. Esse é o grande perigo, você ir para a audiência e achar que tudo é igual, tudo é a mesma coisa. E se você for com esse pensamento, muito provavelmente você vai errar ou vai passar vergonha na frente o seu cliente. Por quê? Você vai para a audiência de alimentos, por exemplo, achando que vai ser uma simples audiência de mediação, que não vai ter produção de prova nenhuma, e aí não sai acordo, o juiz vira para você e fala: doutor, o senhor pode apresentar aí a contestação e já me indica quem serão suas testemunhas. Você vai falar: não, excelência, mas não é só uma audiência de mediação? Não, não é, você confundiu os procedimentos. Tá? Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, mas a partir de hoje, você que está me assistindo, nunca mais vai cometer esse erro, nunca mais vai ficar com medo dessa situação de perigo, beleza? Vamos lá para o perigo de número 3. Olha, infelizmente, é comum que na audiência de família, especialmente na audiência de conciliação ou de mediação, é comum que as partes, principalmente as partes lá, o ex-marido, a ex-mulher, queiram trazer para a mesa de audiência problemas pessoais pretéritos. Esse é um grande perigo, tá? Você, como advogado, permitir que o ato na audiência de família se transforme no programa do Ratinho. Você já ouviu falar do programa do Ratinho? No famoso investigação de paternidade, onde as partes quebram o maior pau, onde as partes ficam jogando na cara uma da outra aquilo que fez, aquilo que não fez. Terceiro perigo, então, é você, profissional do direito, deixar com que as partes tragam questões pessoais pretéritas para a mesa de audiência. Eu costumo falar que o princípio para você conseguir fazer um bom acordo é olhar para frente e não olhar para trás. Se você, lá na audiência, deixa com que o seu cliente coloque na mesa problemas passados, você está colaborando para que o acordo não seja realizado, para que a situação não seja resolvida. Então, a terceira situação de perigo é, durante a audiência, você, profissional, permitir que as partes, principalmente a parte que está assistida por você, traga para a mesa problema pessoal pretérito. Se você deixar isso acontecer, pode esquecer. A chance de acordo vai lá para o chão, tá? Vai lá para o chinelo. Então, qual é a grande sacada? É você conversar com o seu cliente antes. Dizer para ele que o motivo da separação não interessa ao juiz. O juiz não quer e não precisa saber efetivamente o que aconteceu antes durante uma conciliação. Se ele precisar saber disso, ele vai saber lá na audiência de instrução, quando ele for ouvir as partes. Tá? Ninguém ganha nada, e eu vou falar mais sobre isso. O juiz ele vai formando, durante as tratativas de acordo, o juiz vai formando a convicção dele sobre o comportamento das pessoas. Então imagina que o seu cliente vai lá para a audiência cheio de raiva, cheio de amargor, às vezes até justo, porque pode ter sido vítima de uma traição, vítima de alguma coisa que deixou ele muito magoado, e aí você permite com que ele jogue na mesa todas essas situações. Você permite que ele desabafe, que ele xingue a outra parte, que ele fala que é um pai desnaturado. Isso não vai ajudar no convencimento do magistrado. Pelo contrário, talvez faça com que o magistrado veja que o seu cliente não tem controle emocional. E olha, eu vou te dizer, nas ações que envolvem família, muitas vezes o juiz decide pelos detalhes. Às vezes ele vê que financeiramente o pai e a mãe têm condições de cuidar de um filho, pessoalmente os dois têm as aptidões mínimas, mas aí ele vai para o lado comportamental. Quem tem um comportamento mais explosivo? Quem tem um comportamento mais agressivo? O juiz ele vai decidir se a criança vai ser criada pelo pai que chegou na audiência extremamente nervoso, agressivo, dando de dedo, chamando a mãe disso ou a mãe daquilo, ou pela mãe que teve lá um comportamento sereno, calmo, tranquilo, aguentou as agressões, não retribuiu na mesma moeda. Como que você acha que o juiz vai decidir? Você, como juiz, o que passaria na sua cabeça nesse momento? Não é muito mais fácil e muito mais tranquilo, até para a sua consciência, muito embora isso, às vezes, pode ser, inclusive, motivo de erro, né? Mas é assim que o juiz faz, ele vai analisar o comportamento das partes desde o momento que elas entram na sala de audiência. O jeito de falar, o jeito de se expressar, o jeito de olhar, isso é levado em conta. Não adianta falar que não é, porque é. Ah, professor, mas está errado, o juiz tem que ser técnico, ele tem que olhar só para as provas. Ele olha para as provas, o problema é quando as provas se equiparam. As testemunhas falam, olha, ele é um bom pai, as testemunhas falam, ele é uma boa mãe.
As testemunhas falam, olha, ela tem condição de criar o filho e ele tem condição de criar um filho. E aí, as provas se equiparam, o juiz vai decidir pelos detalhes. E aqui está um detalhe muito importante. Nunca permita, então, que o seu cliente, tá, leve para a mesa de audiência problemas pessoais pretéritos. Tá? Não adianta nada transformar a audiência no programa do ratinho. Isso só vai prejudicar a imagem do seu cliente. Quando você vê que isso está acontecendo, põe a mão no braço do seu cliente e fala, olha, vamos deixar isso para lá, vamos pensar adiante. Como que a gente pode resolver a situação? Como que a gente pode fixar uma boa pensão, decidir sobre a guarda, decidir sobre a visita, decidir sobre a partilha de bens, tá? Não adianta nada o seu cliente ficar jogando na cara. É muito comum, tá? Às vezes até de forma equivocada, o marido vira e fala, você está querendo essa casa, mas você não ajudou em nada, só eu que trabalhava. Aí, qual que fica a imagem para o magistrado? Olha, além de desconhecer efetivamente a lei, né, porque a partilha de bens em determinados casos não depende da pessoa efetivamente trabalhar, só o fato de serem companheiros, de terem construído junto, um cuidando da casa e outro trabalhando fora, já gera o direito, a pessoa ainda é ingrata, né, está demonstrando uma grande ingratidão, porque quando viviam juntos, estava tudo bem, estava tudo uma maravilha. Na maioria das vezes, até o marido que proibia a mulher de trabalhar fora de casa. Então, não deixe com que o seu cliente dê demonstrações aí de ingratidão, de falta de sensibilidade, tá? Trazendo questões passadas para a mesa de audiência. Esse é o terceiro perigo. Eu espero que você tenha anotado e eu espero que você fique de olho, porque é exatamente isso que o magistrado leva em consideração na hora de decidir, tá bom? Vamos lá para o quarto perigo, para a quarta situação de perigo das audiências de família, é você, advogado, não conversar com o seu cliente antes da audiência sobre os parâmetros da conciliação. O que é isso, professor? Olha, sempre antes da audiência, se você vai para uma audiência de mediação, de conciliação, você tem que conversar com o seu cliente. Olha, nós vamos lá para a audiência, o juiz ou o conciliador ou o mediador vai sugerir que a gente faça um acordo. Vamos pensar nos parâmetros, o que a gente está disposto? Vamos falar aqui de pensão alimentícia, por exemplo. A mãe está lá representando o filho e o filho está pedindo uma pensão alimentícia de R$2.000. E aí, você conversa com o cliente antes da audiência, está conversando com a mãe, fala, olha, o nosso pedido é de R$2.000. Para fins de acordo, o que você acha que dá para fazer? R$1.000, R$1.500, e aí vocês chegam lá em R$1.500, dá para fazer de acordo. Quando eu falo que você precisa conversar com o cliente sobre os parâmetros desse acordo, eu estou dizendo o seguinte, vai chegar lá na hora da audiência, o juiz ou o conciliador vai argumentar com as partes, vai chegar nos valores que eles efetivamente estão dispostos a abrir mão para fazer um acordo. E quando a sua cliente disser, não, até R$1.500 eu aceito, muito provavelmente o juiz ou o conciliador ou o mediador vai investigar com ela quais são os parâmetros que fizeram ela chegar nesse valor, tá? Por quê? Porque aí o juiz, se ele ficar convencido, talvez ele vai ficar inclinado a orientar a outra parte a fazer efetivamente o acordo. Ou se o acordo não sair, você já deu um grande passo para convencer o juiz de que efetivamente aquele é o pedido que tem que ser acolhido. Tá? O que eu estou querendo dizer? Quando o juiz está efetivamente tentando ver se as partes entram num acordo, e eu já fiz isso inúmeras vezes, eu quero tentar descobrir qual é o parâmetro que ela tirou para aquele pedido. Quando ela fala, não, até R$1.500 eu aceito, geralmente eu viro para a parte e falo assim, tá, como que você chegou nesse valor? São as despesas da criança que ela tem em todo mês, porque a pensão serve para isso, né? O pai ou a mãe, né, que não está com a guarda, colabora no sustento da criança, pagando uma pensão que serve para custear parte das despesas. Daí a mãe fala, para as despesas da criança. Eu falo, então tá, vamos elencar? Você pode ir falando para mim quais são as despesas? Quanto que gasta de escola? Aí ela fala, tanto. Quanto que gasta de material escolar? Tanto. E às vezes, na grande maioria das vezes, depois que ela fala todas as despesas, a gente soma e não dá os R$1.500. Ou seja, não foi alinhado com o advogado qual é o parâmetro para fins de acordo. Às vezes pode ser que o próprio advogado tenha estipulado um valor aleatório, tá? Ou chutou um valor efetivamente para ver se resolvia lá na frente. O que isso mostra para o juiz? Mostra para o juiz que o seu pedido não está efetivamente adequado. Agora, às vezes a parte vem e fala das despesas e até
passa efetivamente do valor que ela está aceitando fazer acordo. Quando isso acontece, o juiz, na maioria das vezes, vira para outra parte e fala, olha, tá aqui, ó, as despesas estão aqui. Ela, inclusive, está pedindo, né, a criança está pedindo valor menor do que as despesas que ela tem. E aí, vamos fazer esse acordo, não vamos? Veja como que mostrar para o juiz os parâmetros do acordo vai fazer, primeiro, com que o juiz te ajude a convencer a outra parte a formular um acordo, e segundo, se caso o acordo não seja feito, na hora de sentenciar, tudo isso vai estar bem firme na memória do magistrado. Tá? Quando a gente está falando de mediação, isso tem ainda mais importância, porque o mediador, ele também faz o papel de mostrar para a outra parte os perigos dela não aceitar o acordo. E quando você mostra todos os parâmetros, e isso está tudo alinhado entre advogado e cliente, o mediador, ele fala para a outra parte, olha, é muito recomendável que você faça esse acordo, porque em juízo, se depender de uma decisão, muito provavelmente a condenação vai ser ainda maior. Então veja como que mostrar, tá? Trazer para a mesa de audiência os parâmetros da conciliação, os números, os detalhes, é muito importante. Só que isso você tem que fazer antes da audiência com o seu cliente. Por isso que eu digo, a preparação para a sala de audiência começa muito antes da audiência. Tem gente que acha que é só ir para a audiência e pronto, acabou. Claro, você pode ir só para a audiência e pronto, acabou. Só que você vai estar deixando o seu destino ao acaso. Tudo pode acontecer, efetivamente, se você deixar o seu destino ao acaso. Então, o quarto perigo que eu queria que você alinhasse aí, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas hoje é a primeira vez, e tudo tem a primeira vez na nossa vida. Tá? Você se expõe a uma situação de perigo quando você não conversa com o seu cliente antes da audiência sobre os parâmetros da conciliação. Por que aquele valor? Por que não outro valor? Por que você quer, na partilha de bens, que determinado bem fique com a esposa e determinado bem fique com o marido? Qual é a razão disso? É pura birra? É puro capricho? O juiz vai querer entender isso. Quando é o juiz que está presidindo uma tentativa de conciliação, quando ele não entende isso, ele já sabe o que vai fazer na sentença. Por que que a visita tem que ser dessa forma e não de outra forma? Quando se está disputando lá o direito de visita e o direito de guarda. Tá? É por mero capricho? Tá? E aí eu vou te dar uma dica extra aqui dentro disso. Quando a gente está tratando de guarda de menor, é muito comum, infelizmente, a pessoa, principalmente, eu já vi acontecer muito com mulher, embora já vi acontecer também com homem, que a hora que eu estou tentando lá, efetivamente, fazer um acordo, principalmente de guarda compartilhada, e aí a mãe fala, não, a guarda tem que ficar comigo, não pode ficar com ele de jeito nenhum. Eu falo, tá bom, mas por quê? Qual que é a razão disso? E como isso não está alinhado entre o advogado e o cliente antes da audiência, geralmente o cliente solta, porque ele já arrumou uma vagabunda lá e eu não quero que o meu filho tenha contato e fique morando com essa vagabunda. Ou seja, não tem nada a ver com o bem-estar da criança. O que tem a ver aí é uma raiva, é uma mágoa da mãe, às vezes fruto de uma traição. Tá? E eu não estou aqui para discutir a filosofia que tem por trás disso. Eu estou só dizendo que o parâmetro dela de conciliação não tem pé nem cabeça. Tá? Não vai ser assim que o juiz vai decidir. Na hora do juiz decidir, ele não quer saber se o pai já tem outra mulher, se a mãe já tem um outro marido. Tá? Ele quer saber do bem-estar da criança. Quando a mãe deixa transparecer isso, ela só mostra para o juiz que é uma pessoa dominada pela raiva. Tá? Que é uma pessoa que talvez ainda não superou a separação e está usando o filho como uma moeda de troca ou alguma forma de desculpa. Tá? Isso é comum acontecer. O que eu estou te dizendo converse com o seu cliente antes para dar esses parâmetros e para evitar esse tipo de fala. Eu quero que a guarda fique comigo para que o filho efetivamente tenha lá uma moradia fixa, saiba onde que é o quarto dele, mas ao mesmo tempo o pai tem o direito de visitá-lo todos os dias, mostrar o bom senso para o magistrado. Então, quarta situação de perigo que você vai anotar hoje, nunca mais vai esquecer, você se expõe ao perigo quando você não conversa com o seu cliente antes da audiência sobre os parâmetros da conciliação, tá bom? Pescou os detalhes, porque muita coisa que eu falo aqui fica nos detalhes. Eu quero que você esteja sempre atento. Vamos lá. Quinto perigo da sala de audiência, e esse com toda certeza você já viveu. Você se expõe a uma situação de perigo, inclusive pode inviabilizar qualquer tipo de acordo quando você permite que as partes discutam os méritos lá na tratativa de acordo. Professor, o que é discutir o mérito? É dizer quem tem razão ou quem não tem. Então, quando você fala lá na petição inicial de uma
de uma ação de divórcio com partilha de bens, que existem tantos bens, e você pede a partilha, vem na contestação, o requerido fala, não, não são esses bens. Determinado bem, o imóvel, eu comprei quando eu ainda era separado, então esse bem não deve entrar na partilha. Chega na audiência de conciliação, você permite que as partes entrem nessa discussão. Ah, mas quem comprou antes, quem comprou depois, isso não interessa para fins de acordo, isso interessa para fins de sentença. É claro que no momento de acordo, a parte pode propor uma partilha diferente daquilo que está na inicial, diferente do que está na contestação, mas nunca discutir quem tem razão ou quem não tem. O mérito vai ser analisado pelo juiz no momento adequado. As partes que querem fazer acordo, como eu já disse, elas pensam no futuro, elas não olham para trás, tá? Elas não ficam tentando resgatar o passado. Por quê? Porque se o passado tivesse dado certo, muito provavelmente elas não estavam separadas, estavam juntas e não estavam ali naquela audiência. Então, perigo número 5, nunca permita com que as partes discutam o mérito ali na audiência de acordo, durante as tratativas de acordo. Tratativa de acordo é como que vai ficar daqui para frente. É isso. Não é quem teve culpa, não é quem não teve culpa. É muito comum numa audiência de família, as partes estão lá quase entrando num acordo, aí o marido vira para a mulher e fala também, se você não tivesse me chifrado, nada disso teria acontecido. Pronto, o acordo desabou, a mulher já se sente no direito de rebater, e às vezes é o contrário, às vezes é o marido se sente no direito de rebater, e eles começam a discutir a causa da separação, ou então o mérito do pedido. Então daqui em diante, você sempre vai conversar com o seu cliente e vai dizer para ele, lá nessa audiência de conciliação, nós não vamos discutir o mérito. Tá? Principalmente se a audiência for na frente de um magistrado. Por quê? O momento para discutir o mérito, para o juiz saber a sua opinião, a opinião do cliente sobre o mérito, é na audiência de instrução, quando ele vai ouvir as partes. O juiz não forma o convencimento dele, ele não pode colocar na sentença aquilo que vocês disseram numa tratativa de conciliação, mas isso ajuda ele, como eu já disse, a formar opinião sobre pessoas. Então, elimina da sua vida esse perigo número 5, que é discutir o mérito durante as tratativas de acordo. Tá bom? Vamos lá. Perigo número 6. Esse eu já falei um pouquinho, mas agora eu quero entrar mais em detalhes. É uma grande situação de perigo você deixar com que o seu cliente transpareça para o juiz que os pedidos que ele fez na inicial ou na contestação são fruto de raiva ou de vingança. Tá? Nas audiências de família, isso infelizmente é muito comum. Às vezes a pessoa quer se vingar do ex-marido, quer se vingar da ex-mulher e entra com um pedido simplesmente para incomodar, que é um exemplo clássico, tá? Que é um exemplo clássico. Às vezes o pai tem lá a obrigação de pagar uma pensão alimentícia e ele tenta entrar em contato com a mãe para reduzir a pensão e a mãe fala, olha, não dá para reduzir porque esse é o valor mínimo para sustentar a criança, e aí o pai fala, então eu vou entrar com uma ação de investigação de paternidade ou eu vou entrar com um pedido de guarda, simplesmente com o objetivo de vingança, com o objetivo de sustentar uma raiva. Tá? O que eu estou te orientando e te dizendo é para que você converse com o seu cliente, para que ele nunca deixe transparecer em audiência que ele entrou com essa ação fruto de raiva ou de vingança. Mas, professor, isso acontece? Olha, acontece muito. E o que é pior, muitas pessoas deixam isso claro e evidente na audiência. Eu já cheguei ao cúmulo até de uma parte dizer, olha, eu nem quero a guarda do filho. O que eu queria mesmo era conversar sobre a pensão. Tudo bem, mas então por que você não entrou com uma ação revisional de alimentos? Por que entrou com uma ação de modificação de guarda? Fica evidente que a ação foi só fruto de vingança e, olha, não tem nada mais abominável para um magistrado do que ver que os pais estão aí se matando, simplesmente movido por raiva e por vingança, e ainda colocando o filho no objeto, no meio de toda essa discussão. Tá? Esse perigo, esse 6º perigo, você precisa eliminar da sua vida. Isso você elimina com uma boa conversa com o seu cliente. Tá? Você precisa instruir. É o papel do advogado. Se o advogado não instrui, o cliente não tem a obrigação de saber. Às vezes ele vai lá, troca os pés pelas mãos e fala. Como eu já disse, na hora de decidir, o juiz sempre observa a conduta e a postura das partes. É inevitável que o juiz faça isso. Eu estou aqui, abrindo a minha cabeça e mostrando o que tem dentro dela. E eu posso te dizer que a grande maioria dos magistrados age da mesma forma. Na hora de decidir, ele leva em consideração aquela conduta que ele observou do pai e da mãe. Se ele tem que decidir com quem que a criança vai ficar, e durante a audiência,
uma pessoa se demonstrou, o pai se demonstrou altamente explosivo, agressivo, sem respeito nenhum por ninguém, e a mãe se mostrou uma pessoa sensata, educada, com quem você acha que o juiz tende a dar a guarda da criança? Claro que esse não vai ser o ponto de decisão, porque às vezes a pessoa está nervosa lá na audiência, mas ela não é assim lá fora. Agora, se as provas se equiparam, o juiz vai levar em consideração a impressão pessoal que ele teve na audiência. Professor, o senhor está falando uma coisa muito grave. Eu estou falando a verdade, aquilo que acontece. Você vai ver nas minhas lives, nos meus treinamentos, que a diferença é que aqui eu não fico enrolando, eu não fico trazendo a teoria que nunca se concretiza na prática. Aqui eu trago o que acontece no dia a dia. Tá? Você pode concordar, pode não concordar, mas o meu compromisso é comigo mesmo. Eu trago para você o que você vai enfrentar lá fora. Não adianta eu falar para você que o juiz não vai levar em consideração na hora de decidir a postura que o seu cliente teve em audiência, porque eu vou estar mentindo. Ele vai. Ele pode não falar isso, ele pode não escrever isso na sentença, ele pode escrever na sentença outros fundamentos, mas ao fim e ao cabo isso vai ser levado em conta, tá bom? Você, a partir de hoje, vai eliminar esse perigo da sua vida. O seu cliente nunca mais vai transparecer em audiência que o pedido que ele formulou, que a ação que ele formulou, é fruto de raiva, ou de vingança, ou de algum tipo de chateação, tá bom? Vamos lá para o 7º perigo. Ele também é comum em outras ações, mas nas ações de família ele é bem evidente, acontece com bastante frequência. A 7ª situação de perigo é deixar que haja contradição entre aquilo que consta na inicial e aquilo que é falado no depoimento pessoal pelo cliente. Tá? Muito provavelmente, quando a ação de família vai para a instrução, as partes são ouvidas em depoimento pessoal. E como que eu, como magistrado, colho um depoimento pessoal? Eu leio, se o depoimento é do autor, eu leio a inicial, anoto todos os fatos que estão ditos lá na inicial, e durante o depoimento eu vou perguntando para a parte que está sendo ouvida sobre aqueles fatos. Tá? Por exemplo, se é uma ação de alimentos, tá? E aí lá na petição inicial, a parte narra 10 despesas que há na criação de uma criança e que justificam aquele valor de pensão que ela está pedindo. E aí, no depoimento pessoal, eu começo a perguntar, olha, fala aí para mim quais são as despesas mensais aí, o que efetivamente é gasto com a criação dessa criança. E aí a mãe começa a falar, olha, escola, natação, não sei o quê, fala todos os itens. Aí eu falo, só isso, não tem mais nada, não faz mais nenhuma outra atividade? Não, é só isso. A senhora tem certeza? Dá uma puxada na memória aí, não tem nada que ele faça extra? Não tem. Aí eu olho lá na petição inicial e tá lá uma despesa de R$200 por mês com o judô. Só que a mãe não mencionou que o filho faz judô. E aí eu pergunto, e a criança faz algum tipo de arte marcial? Já fez algum tipo de arte marcial? A mãe fala, não, nunca fez. Pronto, você acabou de deixar transparecer uma contradição entre aquilo que você escreveu na petição inicial e aquilo que o seu cliente está dizendo lá na audiência. Ah, professor, mas então o cliente que mentiu para mim, porque ele falou, eu coloquei na inicial, e agora lá em juízo ele está apresentando essa contradição. Todas as vezes, antes de você ir para a audiência, você tem que sentar com o seu cliente e repassar com ele todos os fatos que vocês narraram na inicial ou na contestação. Ó, nós contamos na inicial isso, que a criança tem essa e essa despesa. É isso mesmo? Tem alguma coisa que ficou de fora? Não tem. Então tá. Aí o cliente vai prestar o depoimento já sabendo efetivamente o que está na petição, para que não haja contradição. Quando há contradição, o juiz tende a achar que a parte também pode estar mentindo em outros pontos da inicial. E às vezes a contradição é fruto de esquecimento, é fruto de uma confusão. Por isso que é importante que antes da audiência, você sente com o seu cliente e alinhe com ele tudo aquilo que você colocou na inicial e na contestação. Se você não faz isso, você se expõe à situação de perigo de deixar aparecer uma grande contradição. E quando há contradição, a pulguinha vai para trás da orelha do magistrado. E o magistrado, quando tem a pulga atrás da orelha, dificilmente ele acolhe o pedido daquele que deixou ele em dúvida, tá bom? Vamos para a 8ª situação de perigo. Agora nós vamos entrar em umas situações delicadas, mais profundas aqui, que você precisa efetivamente estar ligado para você não errar, tá bom? Você se expõe a uma situação de perigo nas audiências de família quando você vai para uma audiência de instrução sem conversar antes com as testemunhas. Isso é básico. Tá? A audiência de família envolve questões de intimidade, envolve questões que tanto podem ajudar quanto podem atrapalhar a pretensão, o pedido de uma parte. Então, é muito importante que você, antes de ir para a audiência,
converse com todas as testemunhas. Lembrando que conversar é diferente de instruir. Eu não estou dizendo aqui que é para você falar para a testemunha o que é para ela dizer ou não. Eu estou querendo te dizer que você precisa escutar da própria testemunha o que ela sabe. Por quê? Porque às vezes o que ela sabe pode ser inclusive prejudicial ao seu cliente. Isso é muito comum nas audiências de família. Às vezes a pessoa tem um grau de parentesco ou de amizade com o casal. E no momento de separação, ela acha que ela vai contribuir se ela soltar algumas coisas que acabam denegrindo a imagem daquela pessoa que a rolou. Tá? Às vezes ela não tem nem noção se ela vai ajudar ou se ela vai atrapalhar. Então é fundamental, é uma situação de muito perigo você deixar de conversar com as testemunhas antes de ir para a audiência. Eu não sei se você tem essa atitude, mas olha, não faça isso, não deixa para conversar com as testemunhas lá no corredor do fórum. Faça isso antes. Vai na casa da testemunha, se for o caso, chama ela para ir na sua casa, faz uma videochamada com ela, liga para ela por telefone. Fala, olha, o fulano passou para mim, eu sou advogado do fulano, ele passou o seu nome para você servir como testemunha. Qual é o fato que eu preciso de testemunha? É a criação do filho. Eu preciso de alguém que saiba se o fulano cria bem ou não cria bem o filho, se ele é um bom pai, se ela é uma boa mãe. O que você sabe sobre isso? E aí você pergunta para a testemunha e ela vai falar. Ah, não, eu já vi ele dando altas surras na criança, ele é rigoroso demais. Aí você vai pensar, bom, então essa pessoa que o fulano achou que fosse ser uma testemunha, não serve como testemunha, porque se eu levar isso para frente do juiz, é óbvio que o meu cliente não vai ter a guarda deferida em favor dele. Veja, nas questões de família, onde envolve intimidade, envolve fatos às vezes até antigos que nem a própria parte lembra, conversar com a testemunha é fundamental. É essencial. Também, por exemplo, para evitar testemunhas desnecessárias. Quantas testemunhas eu já ouvi que você chega lá em uma ação de alimentos e aí você pergunta, você sabe quais são as despesas da criança? A testemunha fala, não faço ideia. Você sabe qual que é a remuneração da mãe? Não sei nem onde que ela trabalha. Você sabe o que o pai faz da vida? Não, nem conheço o pai. Ou seja, você, como advogado, levou uma prova absolutamente inútil para a audiência. Então, você está desrespeitando o seu tempo, o tempo de todos os presentes do magistrado. A oitava situação de perigo, então, é quando você deixa de conversar com as testemunhas antes de ir para a audiência. Nunca mais faça isso, sempre converse, e não conversa na antessala, porque a antessala já tem todo o burburinho da audiência, a pessoa fica nervosa, às vezes você vai deixar ela mais nervosa do que ela já está. Conversa antes, de preferência no ambiente da pessoa, para que ela te conte efetivamente o que ela sabe, para que você possa avaliar se é importante ou não ter essa testemunha com você, tá bom? Vamos lá. Nona situação de perigo. Você se expõe a uma situação de perigo quando você leva para uma audiência de família apenas testemunhas parentes ou que tenham amizade íntima com a parte. Ah, professor, mas isso é impossível. Às vezes as testemunhas são todas parentes, são todas amigas. Tá? Como que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é sempre conversar com o cliente para saber se efetivamente não tem alguém que não tenha vínculo com ele e que possa servir de testemunha. Qual é o parâmetro? O parâmetro está no CPC. Pode ser ouvido como testemunha aquele que não tem grau de parentesco com a parte e nem amizade íntima. Então você vai perguntar para o seu cliente, olha, tem algum vizinho que não frequente a sua casa, mas que te conheça, que ouvia as situações que nós vamos narrar na inicial? Se a gente está, por exemplo, narrando na inicial, que o pai era extremamente agressivo, que o pai surrava a criança diariamente, que o pai gritava com a criança, e nós estamos narrando isso na inicial, para justificar por que o pai não pode ficar com a guarda, muito provavelmente, se isso aconteceu, algum vizinho ouviu, algum vizinho escutou. É claro que você deve estar pensando, mas às vezes o vizinho não vai querer se envolver. Vai conversar com ele, expõe a delicadeza da situação, fala que está em jogo a guarda de uma criança, de uma vida, tá? Pergunta o que ele sabe. Às vezes ele vai falar, não, efetivamente eu escutava os gritos, de fato esse cara parecia um animal, e aí você já sabe que você tem uma testemunha que não tem vínculo de parentesco, que é uma pessoa de fora, que vai ajudar a convencer o magistrado de que aquilo que você está narrando é a verdade. Então veja, investigue. O papel do advogado, quando ele está
procurando as testemunhas é um papel investigativo, é perguntar para o cliente, é cavucar, tentar achar testemunhas, porque o cliente não tem o conhecimento jurídico. O cliente vai apresentar lá as pessoas mais próximas, e essas pessoas mais próximas dificilmente vão ter algum valor efetivamente probatório, principalmente aquelas contaminadas com emoção, que deixam evidente lá, deixam transparecer para o juiz que querem ajudar a mãe ou que querem ajudar o pai numa disputa de guarda, por exemplo. Então, você erra e se expõe a uma situação de perigo quando você leva para a audiência só aquelas pessoas que têm grau de parentesco ou amizade íntima, e elas não serão ouvidas como testemunhas, vão ser ouvidas como informante. E você também erra quando, por exemplo, olha, professor, cavuquei, procurei, não achei pessoas que não tenham amizade íntima e nem grau de parentesco. Qual é a sua obrigação? Explicar isso para o juiz. A hora que você apresentar o rol de testemunha, você já seja 100% sincero. Fulano de tal, que é irmão, fulano de tal, que é mãe, coloca lá todos os parentes que você está rolando, coloca lá as pessoas que têm, olha, é madrinha da criança, ou seja, tem amizade íntima, não vai ser ouvido como testemunha, e abre um tópico para justificar. Excelência, esse profissional buscou de todas as formas localizar pessoas sem grau de amizade, sem grau de parentesco com a parte para que pudessem servir de testemunha. Mas, infelizmente, como os fatos aconteciam no ambiente doméstico, dentro da casa, foi impossível encontrar outras testemunhas. Por isso que nós estamos apresentando esses informantes. E o depoimento deles, com toda certeza, vai ajudar a Vossa Excelência. Veja, que você justifica para o juiz por que você está trazendo só pessoas que têm parentesco com a parte. É muito importante que você faça essa justificativa para mostrar o seu zelo, o seu cuidado com a produção da prova. O juiz gosta de ver isso, gosta de ver qual é a parte que efetivamente quer instruir o magistrado com um conjunto probatório forte, com um conjunto probatório que vai ajudar na hora de decidir. Tá? Essa, então, é a 9ª situação de perigo. E a 10ª e última situação de perigo está intrinsecamente ligada com essa que nós acabamos de falar. Agora, ela é mais profunda. Talvez você pode nunca ter parado para pensar sobre ela. E ela vai me dar a oportunidade de, mais uma vez, abrir a cabeça de um magistrado e te mostrar como que um juiz pensa. Eu acho que saber como que o juiz pensa facilita na hora de você levar a sua pretensão e principalmente na hora de você produzir uma prova para o convencimento do magistrado. Olha, imagina o que acontece quando tanto o autor quanto o requerido levam para depor em juízo pessoas que não podem ser ouvidas como testemunhas, como informantes. Então, por exemplo, o autor leva o pai, a mãe e uma irmã. E a requerida leva o pai, uma mãe e uma irmã. Todas são contaminadas aí e serão ouvidas como informante. Como que efetivamente o juiz faz para decidir quando todas as pessoas são parentes e amigos? Como que ele tira algum substrato probatório para fundamentar a sentença? Ele vai acreditar no que está dizendo o pai e a mãe do autor, ou ele vai acreditar no que está dizendo o pai ou a mãe do réu? É aí que entra o detalhe mais importante que eu quero te explicar nesse 10º perigo, nessa 10ª situação de perigo. Você se expõe a uma situação de perigo, expõe o seu cliente, quando você deixa de explicar para os informantes a forma como eles devem depor. O que eu estou querendo dizer? Você arrolou um informante para ser ouvido no juízo, você precisa sentar com esse informante antes da audiência e explicar para ele que quanto mais isento for o depoimento dele, melhor. Ele não vai lá para atuar como parte. Ele não vai lá para falar para o juiz, olha, a guarda tem que ficar com meu filho. Não, ele não vai lá para defender os interesses do filho. Ele vai lá para falar sobre fatos. Quanto mais isento ele for falando sobre fatos, quanto menos emoção ele colocar na narrativa dos fatos, mais o juiz vai ver que é uma pessoa coerente, cujas palavras o juiz pode confiar. Imagina, então, que a parte autora leva uma amiga íntima que frequenta a casa, mas essa amiga no depoimento, ela fala de qualidades e fala de defeitos da parte autora. Ela não tenta só puxar a sardinha para o lado da autora. Tá? Por outro lado, o requerido leva um amigo e esse amigo fica só puxando a sardinha e criticando a outra parte. Ele é um informante tão contaminado que ele talvez tem mais vontade do que o requerido ganha ação do que o próprio advogado. Na hora que o juiz vai sentenciar, ele pega o depoimento dos informantes, coloca um do lado do outro e vê qual que se mostrou mais isento, qual que se mostrou mais preocupado em me narrar os fatos
do que em defender aquela parte que ele trouxe. E é assim que o juiz vai decidir. Quando os depoimentos, o conjunto probatório, é baseado só em depoimentos de informante, o juiz procura extrair a isenção daquilo que disse o informante. Então, a sua obrigação como advogado é nunca mais correr esse perigo. Antes da audiência, você vai sentar com o informante e vai dizer, olha, eu sei que você é parente da parte, eu sei que você é amigo, vocês sempre viajaram juntos, mas eu quero que o seu depoimento seja isento. Você vai contar fatos. Deixa que a defesa do fulano eu faço. Você não precisa se preocupar em exaltar as qualidades, falar que é a melhor pessoa do mundo e que a outra parte é a pior pessoa do mundo. Não, você vai narrar fatos. Se, por exemplo, você tem no seu conceito que o requerido é a pior pessoa do mundo, porque você já viu ele batendo na autora, você vai contar para o juiz esse fato, que você já viu ele agredindo a autora. Você não vai fazer um juízo de valor sobre a pessoa. Quem vai fazer isso é o magistrado. Veja como que fica claro. Você consegue pensar como magistrado agora? 2 depoimentos absolutamente de informante, de pessoas contaminadas com aqueles que arrolaram. Tá? Acontece que um é isento e o outro é totalmente contaminado, totalmente tentando puxar a sardinha para o lado de quem arrolou. Em quem o juiz pode confiar? No isento ou no contaminado? É claro que não é só isso. O juiz também vê nas entrelinhas aquilo que as pessoas falaram e as outras provas do processo, principalmente as provas documentais. Mas você, como advogado, nas causas de família, quando só informantes são arrolados, você precisa explicar para o informante que ele não vai lá para defender a parte. Quem faz a defesa da parte é você. Tá bom? Galera, essas eram as 10 situações de perigo. Eu espero que efetivamente elas tenham te ajudado a pensar melhor sobre a prática da sala de audiência, das audiências de família. Tem uma pergunta aqui da Valesca. Quando o juiz está nervoso e só fica xingando, o que fazer? Olha, Valesca, todo mundo tem que tratar todos os presentes com urbanidade e respeito. Se o juiz não está agindo assim, você como profissional, o primeiro ponto é você manter a sua calma, virar para o magistrado e falar, excelência, a gente precisa se tratar com respeito, eu espero que vossa excelência baixe esse tom, a postura, trate as partes com respeito. Se isso não funcionar, se efetivamente o magistrado continuar desrespeitando, você pega seu celular e começa a gravar. Você precisa fazer prova da situação de desrespeito. E às vezes só está ali você e o advogado da outra parte. Você não precisa de autorização de ninguém para fazer a gravação da audiência, principalmente para provar a falta de respeito do magistrado. Agora, com toda certeza, é uma situação que infelizmente ainda acontece, mas cada vez menos, né? Eu espero que agora, então, com as audiências por videoconferência, todo mundo sabendo que está sendo gravado do começo ao fim, que isso seja um pontapé inicial para esse tipo de situação desaparecer, tá? Nunca mais existir. O Juliano está perguntando, doutor, posso trazer para a audiência as conselheiras que possuem conhecimento dos fatos desde o início? Ajudariam muito a elucidar a questão de quem ficará à guarda. Talvez você está se referindo às conselheiras tutelares, né, Juliano? Sim, pode sim. As conselheiras tutelares são ótimas testemunhas. Por quê? Elas não têm vínculo com as partes e elas, às vezes, estão acompanhando no dia a dia, tá? As questões que envolvem os interesses de uma criança. Então, sim, pode trazer as conselheiras, sim. Com relação ao estudo social feito pelo psicólogo do juízo, que providência a parte deve tomar? Providência nenhuma. O psicólogo ele vai marcar uma data e vai lá conversar com a parte, vai conversar com a criança. Tá? Ser o mais verdadeiro possível. Não adianta você querer maquiar uma realidade para tentar passar para o psicólogo uma realidade diferente. O psicólogo ele é formado, ele estuda para isso, para identificar em perguntas indiretas uma verdade que talvez você está tentando esconder ou está tentando maquiar. Você já ouviu falar que quem fala a verdade não merece castigo? Isso serve também para esse tipo de situação. Você só instrui a parte, falar para o psicólogo efetivamente a realidade. Tá? Se você estiver tentando falsear ou mudar a realidade na sua ação, isso aí vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. A advogada de família está dizendo, rito da ação de alimentos é por lei especial, mas em ação de divórcio que traz alimentos, guarda e visita, como que fica o procedimento? Aí vai para o procedimento comum. Tá? Aí vai lá para o 79. Deixa eu só lembrar aqui o número do artigo, aí vai para o procedimento comum, aí abandona o rito mais célere da audiência de alimentos, lá da lei 5478, e vai para o rito comum do artigo 693 do Código de Processo Civil, tá? Todas as vezes que você cumula um pedido de procedimento comum com um pedido de procedimento especial, o procedimento comum, que é o mais amplo, ele abarca a situação, tá? Misturou alimentos
com separação com guarda e visita, vai lá para o rito do artigo 693 do Código de Processo Civil, tá bom? A audiência é una, mas eu já vi só o conciliador estar na audiência. O MP é obrigado a estar presente? Olha, Marisa, se você está falando da audiência de alimentos, sim, essa audiência é una, conciliação e instrução. Acontece que, na prática, alguns lugares colocam a conciliação para ser conduzida pelo conciliador, tá? Que ele tem até mais capacidade técnica do que o magistrado. O conciliador é aquela pessoa estudada e preparada para fazer conciliação. Não saiu a conciliação, vai para a instrução, aí entra o magistrado e faz toda a colheita da prova. O Ministério Público ele precisa ser ouvido antes do acordo ser homologado. Então, não necessariamente ele precisa estar nas tratativas. Sempre que eu fiz a audiência de conciliação, eu, juiz, presidia e eu exigia a presença do Ministério Público, porque mais de uma pessoa junto ajuda efetivamente a trazer resultado para o processo. Tá bom? A Alê está perguntando, parte que mora em outra comarca, é possível participar da audiência por videoconferência quando passar essa pandemia? Olha, eu já faço audiência por videoconferência há muito tempo, justamente com partes que moram em outras comarcas dentro do meu estado. O meu estado, há um bom tempo, abandonou carta precatória para ouvir testemunha que mora dentro do próprio estado. Então, se eu tenho que colher um depoimento pessoal de uma pessoa que mora no município a 400 quilômetros de distância, essa pessoa é intimada para comparecer lá no fórum da cidade dela. E aí ela é colocada na frente de uma tela e eu entro na frente da minha tela e eu faço a oitiva dela por videoconferência. Há muitos anos é assim. Agora, isso depende do seu estado, do estado onde você atua, ter essa tecnologia à disposição. Não são todos os estados que têm. Daqui para frente, isso vai ser muito mais comum. Por quê? Porque agora, em época de pandemia, os estados foram obrigados a engolir a videoconferência. As audiências, os juízes vão estar com as ferramentas de videoconferência à disposição. Então, pedir não custa. Eu sempre pediria. O máximo que você vai acontecer é ter um indeferimento. Como que muda a jurisprudência? Como que muda o comportamento do juiz? Com os pedidos diferentes dos advogados. Então, peça, justifique, fala que vai ser muito custoso para a parte se deslocar, fala que tem sistema de videoconferência, que tem uma ferramenta disponibilizada pelo CNJ, que é o Cisco Webex, que o magistrado tem à disposição dele. Agora, se for uma situação muito delicada, despacha com o juiz, vai conversar com ele, explica a situação, tá bom? Eu acredito que vai dar tudo certo. Galera, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Nós estamos chegando ao fim aqui. Eu agradeço por você ter dedicado mais uma vez uma parte do seu dia para estar aqui comigo.